Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula falando sobre o PowerPoint para concursos, e nessa aula nós vamos falar sobre efeitos de animações ou efeitos de animação. Bem, cuida um pouco, porque os efeitos de transição são aqueles aplicados na passagem de um slide para outro. Mas os efeitos de animação, os efeitos de animações, são aplicados nos objetos dos slides. E o que é um objeto de um slide? É aquilo que compõe um slide. Um objeto pode ser uma tabela, pode ser uma imagem, pode ser uma forma, pode ser um desenho, pode ser até uma caixa de texto. Vamos verificar na prática isso? Acompanha comigo aqui. Eu tenho, por enquanto, um slide em branco nessa minha apresentação de slides. Eu vou clicar aqui na guia Inserir e vou pedir para criar uma caixa de texto. Então, eu clico aqui em caixa de texto e vou digitar ali, ó, aulas. Isso é um objeto do meu slide, ó. Eu clico aqui, aparece esse contorno indicando que aulas é um objeto, que eu clico, arrasto e coloco na posição que eu quero. Vamos criar um outro objeto agora. Clicar ali em Inserir, Formas, e vou criar um triângulo. Isso é um outro objeto. Vamos criar mais um objeto aqui, vamos criar uma elipse. Criei, isso é um outro objeto. Agora, eu posso inclusive transformar vários objetos em um só. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, esse triângulo, posso aqui pressionar a tecla Ctrl e clicar nessa elipse, e agora com os dois selecionados eu vou clicar com o botão direito do mouse, e vou escolher a opção agrupar, e vamos clicar ali para vocês enxergarem, ó, em agrupar. Agora, como eu agrupei, esses dois desenhos correspondem a um único objeto, ó. Eu clico, percebe esse quadro aqui dizendo que esses dois desenhos aqui agora para o slide do PowerPoint correspondem a um único objeto. Então, nesse meu exemplo aqui, eu tenho dois objetos agora. Tenho esse objeto, que é o texto, e tenho um outro objeto, que é esses dois desenhos. Percebe que, então, a gente pode ter até mesmo vários desenhos e vários itens transformando num objeto só, que era o meu caso. Agora, vamos fazer o seguinte. Se eu selecionar um desses objetos, eu posso clicar aqui na guia Animações e escolher efeitos de animação para esses objetos. Por exemplo, aqui para esse objeto que tem dois desenhos aqui, eu vou escolher uma animação de entrada que seja surgir. E aí eu posso escolher se eu quero surgir de baixo, de cima e assim por diante. Ó, tem opções do efeito. Vou escolher aqui surgir do canto esquerdo inferior. Aí eu vou clicar agora em adicionar animação e vou escolher um outro efeito de animação para esse mesmo objeto que tem dois desenhos. Vou escolher aqui rotação, ó. Então, depois de entrar, eu adicionei um efeito que é um efeito de rotação. E se eu clicar aqui onde diz painel de animação, percebe que aparece, até vou sair da tela aqui, ó, aparece do lado um painel de animação mostrando que eu já tenho dois efeitos de animação para esse mesmo objeto, ó. Dois efeitos. Vamos aplicar mais um efeito de animação, clicando aqui no objeto, escolhendo adicionar animação, e agora vamos botar um efeito de caminho de animação, ó. Vamos escolher trajetória personalizada e vamos desenhar um caminho de animação para esse objeto, ó. Esse caminho aqui, ó, e esse objeto faz isso. É uma terceira animação para o mesmo objeto, que é formado aí por dois desenhos. Vamos selecionar de novo e agora vamos escolher adicionar novamente a animação e vamos escolher uma animação agora de saída. Vamos escolher sair e agora escolher a direção. Vamos escolher sair para o canto esquerdo superior, ó. Então quer dizer que eu acabei de criar 4 efeitos de animação para o mesmo objeto. Poderia agora selecionar o outro objeto aulas aqui e aplicar um outro efeito de animação. Para esse objeto aulas vamos escolher só o surgir, ó. E aí ele vai surgir, vamos escolher aqui do canto direito superior. Então já tenho 5 efeitos de animação para os diferentes objetos da minha apresentação de slides. Porque é isso que eu queria mostrar no primeiro momento, que a gente pode ir aplicando vários efeitos de animação para o mesmo objeto ou para objetos diferentes. E agora vamos executar e vamos ver como é que vai ficar essa minha apresentação de slides com esses efeitos de animação, ó. Primeiro efeito de animação de entrada, de ênfase, que era aquele girar, aquele caminho de animação que eu fiz, e agora de saída. E agora aquele de entrada para aulas. Quer dizer, eu criei efeitos de animação para os diferentes objetos dos meus slides. Bem, agora deixa eu clicar lá no painel de animação de novo, sair aqui da tela para vocês. Vou selecionar todas essas animações e vou deletar, tá? Deletei todas as animações.
Agora eu vou selecionar esses dois objetos, cliquei aqui no objeto aulas e vou clicar nesse outro objeto com a tecla Ctrl pressionada. Então quer dizer que agora eu tenho dois objetos selecionados. Alguém me diria, professor, mas não tem 3 objetos aí? Não, porque eu tenho neste objeto de baixo 2 desenhos, mas como eu agrupei, ele é um objeto só. Então eu tenho aqui 2 objetos e um desses objetos tem 2 desenhos, mas de objetos eu tenho 2. Se eu selecionar simultaneamente esses 2 objetos e escolher um efeito de animação, vamos escolher aqui surgir um efeito de entrada, porque o efeito pode ser de entrada, pode ser de saída, pode ser de ênfase, pode ser um caminho ou trajetória de animação. Eu escolhi aqui um efeito de entrada, surgir, e aí vou escolher aqui executar essa minha animação. Mas antes eu vou mostrar lá no painel de animação para vocês o que aparece lá no painel de animação quando eu escolho esse efeito de animação aqui, surgir. Percebe que como eu tinha os 2 objetos selecionados e eu apliquei um efeito de animação surgir, ele aplicou o efeito de animação, que é surgir, para o objeto 1 e para o outro objeto também. Apareceu 2 linhas de efeitos de animação, porque eu não selecionei individualmente cada um. Eu já selecionei os 2 e apliquei o efeito de animação de entrada surgir, e ele já aplicou então aqui na lista do painel de animação os 2 efeitos, ó, para esse objeto, aulas, e também para o objeto que é o grupo 9 aqui, que na verdade envolve esses 2 desenhos nesse mesmo objeto. Isso porque os 2 estavam selecionados simultaneamente, então ele aplicou o efeito de entrada para os 2. Quando agora eu executo a minha apresentação de slides, entra os 2 ao mesmo tempo, entra os 2 objetos, lembrando que aquele segundo objeto tem 2 desenhos. Isso é interessante para a gente perceber como funciona o PowerPoint nos efeitos de animação, que são aqueles aplicados nos objetos dos slides. Agora sim, pessoal, nós podemos ver uma questão de prova sobre esse assunto. Olha só que interessante essa questão da VUNESP. Considere as autoformas selecionadas em um slide do PowerPoint 2010 na sua configuração padrão, como a gente está enxergando aqui. O usuário pretende aplicar uma animação de entrada que será ativada após o clique do mouse. Assinale a alternativa com a quantidade de animações que aparecerão no painel de animação. Letra A1, letra B2, letra C3, letra D4, letra E5. O pessoal observa que nessa questão nós temos vários desenhos, mas só 2 objetos, 2 quadros. Esse objeto aqui tem 2 desenhos e esse outro segundo objeto tem 1, 2, 3 desenhos, mas são 2 objetos só. Então, como os 2 estão selecionados, se ele aplicar um efeito de entrada, um efeito de animação de entrada, quantos vão aparecer no painel de animação? 2, porque são 2 objetos. Os efeitos de animação são aplicados aos objetos dos slides. Porque aqui alguém poderia achar que era 1, 2, 3, 4, 5, porque tinham 5 desenhos. Mas não, é que esse primeiro objeto tem 2 desenhos e esse segundo objeto tem 3 desenhos porque foram agrupados. Então, quando ele selecionar, porque estavam selecionados, e aplicar um efeito de entrada, vai aparecer lá no painel de animação 2 efeitos de animação, porque tem 2 objetos selecionados. Muito interessante essa questão aí, porque uma pegadinha para quem ficar olhando só desenho, lembra? Os efeitos de animação são aplicados nos objetos dos slides e cada objeto pode ter vários desenhos se assim ele for agrupado como a gente fez no passo a passo. B de Brasil, então, a resposta dessa questão. Certo, pessoal? Era isso. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e lembra também de deixar comentários dizendo o que está achando dessa série de vídeos do PowerPoint. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!